Eu quero aqui continuar aqui na linha do pronunciamento do deputado Pedro Kemp, que eu acho extremamente oportuno. E é importante que a gente faça essas reflexões. Nós temos aqui no nosso Estado, deputado João Grandão, repercussões diretas e indiretas do que acontece no nosso país, fortemente. Nós temos uma bancada que votou ontem, lá no Congresso, na Câmara Federal, 8 deputados que votaram, representando os votos e o pensamento do povo do Mato Grosso do Sul. Então, nada mais legítimo do que nós façamos essas reflexões aqui dentro do Parlamento Estadual. E aí, concordo em muito do que falou aqui o deputado Pedro Kemp, mas eu fico analisando, deputado João Grandão, nesse momento, até onde vai a hipocrisia na política brasileira e principalmente no Congresso Nacional. Se nós víssemos no impeachment da presidenta Dilma, a forma como o ex-deputado Eduardo Cunha conduziu aquele processo, manipulando a votação, pressionando deputados, abrindo guerra declaradamente, sabendo que não existia crime nenhum para caçar uma presidenta, com o único objetivo de se vingar da presidenta que não deixou ele nomear quem ele queria nomear na diretoria de Furnas, na presidenta do partido que foi contrário a ele e votou pela abertura do processo de cassação, e aí aumentou a revolta dele. E ele, como manipulava a grande maioria dos deputados, usou esse poder e essa força para poder aplicar um golpe. Veja bem, prevaleceu naquele momento a vontade desse bandido. Naquela sessão de abril, na Câmara Federal, naquele domingo, que todo mundo viu a qualidade dos nossos representantes, infelizmente, lá na Câmara Federal, naquele dia prevaleceu a vontade de um bandido que manipulou, que mentiu, que fez tudo o que ele podia, e está lá sacramentado. Desse homem que ontem, o mesmo Congresso que ele manipulou, a mesma Câmara que ele manipulou, meteu 450 votos contra ele ontem. Quer dizer, até onde vai essa hipocrisia, essa encenação? Quem que está verdadeiramente querendo fazer uma discussão profunda sobre a realidade e posição da política brasileira nesse momento? Esse Congresso, só porque caçou o Cunha com 450 votos? Esse Congresso é ruim. Essa Câmara Federal, principalmente, é uma das mais conservadoras e atrasadas que já foram eleitas na política brasileira, na recente política brasileira, nos últimos 50 anos, com certeza, deputado João Grandão. Vossa Excelência foi deputado federal, sabe do que eu estou falando. Então, lógico que foi importante, porque, na verdade, o lugar de bandido é na cadeia, não é nem só na cassação do mandato, é na cadeia. E aí tem uma diferença muito grande entre esse bandido que foi expurgado ontem pela Câmara Federal, da presidenta Dilma, por exemplo, que não tem contra ela processo nenhum, que não tem crime, que não tem conta na Suíça, que não tem absolutamente nada, e que levou o impeachment comandado por esse cara. Então, veja, e diga-se de passagem, ela foi lá, ficou 12 horas se defendendo, olhando na cara de cada um dos senadores, e ele ontem não conseguiu ficar 2 horas pedindo clemência, pelo amor de Deus, foi o que ele falou, apelou a Deus para poder tentar não ser cassado. Então, a diferença é muito grande entre a postura de dignidade de uma mulher como a presidenta Dilma, desse cidadão que foi expurgado ontem do Congresso da Câmara Federal. Pois não, deputado João? Deputado, primeiro eu quero concordar também com o deputado Pedro Kemp, que nos antecedeu, e Vossa Excelência como nosso líder, até porque se for os 4 deputados aí, nós vamos falar a mesma coisa. Concordo plenamente. O que mais me preocupa nesse processo é o que pode vir depois, como disse o deputado Pedro Kemp. Sem dúvida. Nós temos aqui um Congresso que, de repente, nesse contexto da cassação do deputado Eduardo Cunha, quer sinalizar para a sociedade algo que não é verdadeiro. Sim. Porque quer sinalizar para a sociedade, não, agora nós vamos fazer aqui, vamos tirar o Cunha. Sinalizando para a sociedade algo que pode efetivamente ter uma repercussão depois
sobre alguns aspectos que essa mesma sociedade, que foi para a rua, alguns de camisa amarela, Bateram panela? Bateram panela, etc., é que, de repente, amanhã ou depois, não vai ter nem panela para bater. Porque o problema que está colocado é que estão arrumando a casa exatamente para fazer as maiores perversidades possíveis dentro do que se diz em relação à questão trabalhista, em relação à questão da abertura da economia, com privatizações de forma completamente desordenadas, entendeu? Com manipulações orçamentárias, porque isso já está acontecendo. Tanto é verdade que prepararam o orçamento, quando foi enviado, o orçamento já veio preparado para fazer as mazelas em relação ao próximo déficit público. Então, esse é o detalhe que nós temos que chamar a atenção. Por isso que nós fizemos aqui, e Vossa Excelência participou de forma indireta, talvez, mas participou ativamente, toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, em relação ao PL 257, que nós temos profunda divergência em relação ao projeto. Então, esse Congresso, ele se coloca agora numa situação querendo maquiar uma situação que foi colocada em relação ao impeachment da presidenta Dilma. Por quê? Porque as mazelas estão para vir. Não pense quem é do PSDB, quem é do PFE, do DEM, quem é de qualquer outro partido, entendeu? Que está afiliado, mas e que é trabalhador normal, trabalhador, sabe, do dia a dia. Nós estamos na iminência de sofrer o maior golpe em relação ao direito trabalhista. E aí, independente de quem que você torce para o Corinthians, para o Flamengo, ou para o Palmeiras, não sei o quê, nós estamos diante, e concluo com isso, diante de uma situação que vai provocar o verdadeiro constrangimento entre capital e trabalho. Acordo coletivo... É a luta de classe. É a luta de classe. Acordo coletivo está na iminência de não valer mais. Olha onde nós estamos chegando. Então, o processo de privatização, eu concluo com isso, está literalmente colocado agora de uma forma completamente desordenada, mas não se fala, por exemplo, em taxar as grandes fortunas. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Então, povo brasileiro, vou repetir, estão querendo criar um Estado bastante leve para alguns, extremamente pesado para os trabalhadores. Esse é o projeto que está colocado. Esse é o projeto que está em andamento. Vossa Excelência dispõe mais 2 minutos. Já estou terminando, senhor presidente. E, deputado João Grandão, concordo com Vossa Excelência e quero aqui reforçar também, eu já havia me manifestado nesse sentido, o deputado Pedro Kemp também, a necessidade que nós temos de engrossar aqui, de ir para as ruas, de cobrar a necessidade, nesse momento que esse país tem, de passar por um processo de eleição direta. Nós não temos governo com legitimidade, com representatividade, com reconhecimento, nem interno e muito menos fora do país. Portanto, governo que não está habilitado, não tem força política para fazer reforma. Porque essa ameaça da qual fala o deputado João Grandão vai colocar os trabalhadores desse país inteiro nas ruas, senhor presidente. Vai colocar os trabalhadores desse país inteiro nas ruas. Porque nós temos um governo pífio, um governo ilegítimo, um governo que está ali por conta de um golpe, um governo ilegítimo, um governo usurpador, não tem legitimidade, não tem força, não vai fazer, os trabalhadores não vão permitir esse retrocesso, não permitiriam num governo legitimado, forte, eleito, imagina num governo com essas características, como é esse governo usurpador que está aí. Então, isso pode nos levar, deputado Zé Teixeira, a uma situação mais crítica do que nós estamos vivendo. Então, nada mais salutar nesse momento que nós possamos, por uma questão de maturidade, todos os partidos defender eleições diretas, para que nós possamos ter um governo legítimo, ter um governo eleito democraticamente, com força para poder organizar novamente esse país e colocar nos trilhos. Pois não, deputado. Deputado Zé Teixeira, se for para cumprir o regimento da casa, não há mais tempo. Mas não tem mais ninguém inscrito. Então se inscreve, Vossa Excelência. Deputado Zé Teixeira. Passa o tempo do deputado Zé Teixeira, então, ao deputado Amarildo. Você não tem mais 10 minutos. Pela ordem, deputado Zé Teixeira. Eu me encontro inscrito, eu vou passar o tempo a ele. Está passado o tempo. Muito obrigado, deputado. Deputado Amarildo, eu estou ouvindo Vossa Excelência e acho que, efetivamente, nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa nação. Muito difícil. Muito complexo.
e com muita dificuldade. Mas a Constituição, pelo que eu noto, ela está sendo cumprida, esse rito aí está sendo cumprido. Agora, não vou discutir o golpe, a ilegitimidade, não. Legítimo ele é, porque ele foi vice e foi eleito na mesma chapa. Então, legitimidade tem. A permanência dele, a continuidade dele, isso aí, eu acho que o povo para acontecer isso, tem que ter uma revolta na rua, isso está parecendo que está acontecendo, mas quando vai acontecer isso, e a desordem, e a baderna, desequilíbrio, a nação entra em colapso. A nação entra com a falta de segurança jurídica e de cumprimento da Constituição. Legitimidade, na minha visão, tem. Foi eleito e foi homologada a chapa PT e PMDB. O que aconteceu, se existe razão, se não existe razão, é igual ontem. Ninguém esperava que todo o apoio do Eduardo Cunha lá na Câmara como presidente, ele ia ter 400 e tantos votos contra ele para cassar, só teve 10 votos, certo? Favorável à não cassação. Agora, eu tenho assistido os debates sobre os negócios da reforma trabalhista. Isso me preocupa, porque eu tenho 76 anos e sempre fui comissionado, nunca fui empregado. E eu sou empregador desde 1968. E na minha fazenda, uma propriedade rural, meus empregados são todos de 25, 26, 27, 28 anos. Eu tenho uma doméstica que está na minha casa há 42 anos. Com certeza ela é muito eficiente como funcionária e eu devo ser muito bom patrão, porque não existe essa convivência por um período desse. Agora, não dá para ficar discutindo um país que sindicato mande no empresário, que sindicato barganha negócio de venda de passe de ônibus para privilegiar A ou B ou C contra o empresário. Porque quem dá emprego não é o sindicato. Quem dá emprego é o empresário. Para ele dar emprego, ele tem que ter faturamento. Sem faturamento, não tem o emprego porque não paga salário. Então, o Brasil precisa de urgentemente uma reforma trabalhista. Não tem como suportar. Vê o desperdício que paga para juiz trabalhista e vê quanto que foi pago em direitos trabalhistas, alguns justos e outros inventados. Aqui em Campo Grande, toda semana tem uma coisa que vai à praça, hipotecado, direitos trabalhistas. O senhor vai aprofundar? Não é daquela forma. Precisa de ter uma consciência de vender o trabalho através de um banco de dados de hora. Quem quer vender 6 horas vende, quem quer vender 7 vende, quem quer vender 10 vende, quem quer vender 12 vende. Depende da disposição da pessoa e do que ele quer ganhar. Para pagar tem que ter capital, e para ter capital tem que ter empresário, porque sindicato não emprega ninguém. Sindicato fica criando utopia, na minha visão, defendendo uma coisa que é o trabalhador contra o empregador. E o empregador é que vai pagar o salário. O sindicato vai arrecadar por mês e enriquecer para ficar fazendo coisa errada, para proteger sérios empresários. Então, nós precisamos de fazer uma reforma urgente. É o meu pensamento. Muito obrigado. Deputado Zé Teixeira, embora não concorde com Vossa Excelência, respeito a posição, o pensamento de Vossa Excelência, mas eu vou começar ali, lá pelo começo, onde Vossa Excelência falou. Primeiro lugar, não foi golpe. Ora, deputado Zé Teixeira, qual foi o crime que cometeu a presidenta Dilma? Os próprios senadores acabaram de votar, saíram falando, ela não cometeu crime, mas nós precisávamos mudar. O que é isso? Vossa Excelência, que diz que tem 76 anos de idade, sabe mais do que eu da história desse país, da história política desse país, o quanto foi difícil, o quanto foi duro para se reconquistar a democracia, deputado Guerreiro. Nesse país, Vossa Excelência, que é da minha geração, sabe disso. Nós, quando era criança, nós sabíamos daqueles que eram perseguidos pela ditadura militar, que foram mortos, que não tinham liberdade. Para você reconquistar a democracia, quando você reconquista a democracia e aplica um golpe, aí não é golpe. Como que não é golpe? Não tem crime. Como você tira uma presidenta eleita por mais de 54 milhões de votos, você tira do poder sem ter processo, sem ter crime, sem ter contra, sem ter nada. E não foi golpe.
Os senadores caçam e saem falando que foi golpe. Os próprios senadores que votaram saem falando que foi golpe. Aí o deputado Zé acha que não foi. O próprio Senado, ao votar pela cassação e manter os direitos políticos, o que ele está dizendo para a sociedade, gente? Se manteve os direitos políticos é porque não tem crime. Se não tem crime, por quê? Por que teve impeachment? O impeachment político. Então é golpe, não tem como nominar de uma outra maneira, é golpe mesmo, tem que assumir. Tem que assumir aqueles que participaram direta e indiretamente, que defenderam o golpe, são golpistas, já falei isso nessa tribuna, vão passar para o resto da vida, vão ser conhecidos pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, pelos tataranetos, como golpistas. O dia que o bisneto, que o neto lá na frente olhar a história, falar, poxa vida, meu avô, meu bisavô era golpista, foi golpista, ajudou em 2016 a acabar com a democracia tão duramente reconquistada no nosso país. É isso que aconteceu. Agora, não é golpe? Outra coisa, o deputado Zé Teixeira teve que se ausentar, mas quero responder aqui, essa coisa da visão do sindicato. É como se os sindicatos fossem uma coisa ruim. Que bom que tem sindicato no nosso país, e forte, e tem que se fortalecer mais. Deputado Guerreiro, nos países dito avançados, principalmente na Europa, tem muita gente que aqui no Brasil não sabe direito, né? Porque o partido é comunista, o partido é socialista, o partido é isso, como se isso fosse o fim do mundo. Numa utopia que o PT, por exemplo, aqui, nós aprofundamos uma reforma num Estado capitalista. E o que nós lutamos a vida inteira foi para fazer desse capitalismo, fazer ele menos selvagem. Minimamente mais digno, é só mais humano, é só isso. É só isso que nós conseguimos fazer. Socialismo longe, não conseguimos implantar. E esses países avançados da Europa, todos eles, passaram por processos transformadores sob o regime socialista. Você pega a França, pega a Europa, a Inglaterra, todos os países, todos. E até hoje lá, os partidos socialistas são fortes. E até hoje lá, os sindicatos são fortes. Por isso que, por exemplo, enquanto aqui no Brasil se quer aumentar a carga de trabalho para até 12 horas, você vê na Alemanha, por exemplo, diminuindo para 6 horas. E aqui nós temos um problema com taxa de desemprego que está crescendo, está alta, está certo. Aí você vai permitir ao trabalhador que ao invés de trabalhar até 8, ele trabalha até 12. Se vai trabalhar mais, com certeza vai aumentar mais a taxa de desemprego. É óbvio isso, é só fazer a conta. Com quem está no mercado trabalhando pelos outros, como que as pessoas que estão fora vão entrar no mercado de trabalho? É isso que está propondo esse governo golpista que está aí. E os sindicatos têm que ser fortes, porque o deputado Zé Teixeira esqueceu de falar aqui dos sindicatos dos patrões. Você quer um sindicato mais forte do que a Fiesp, do que a Fiemes? Esses são os grandes sindicatos do nosso país. É um sindicatão também, com as mesmas características de um sindicato. Está ali defendendo os interesses, deputado Cabalmi. Está defendendo os interesses corporativos ali, dos patrões. Aí eles querem ter um sindicatão, deputado Pedro Kemp, defendendo os interesses de exploração, de pagar pouco e fazer o trabalhador trabalhar muito. E os trabalhadores não podem se organizar em sindicato, porque senão é baderneiro, senão é vagabundo. Essa que é a diferença de concepção. E nós vamos defender sim, porque nós temos que defender e fortalecer. Porque é do outro lado dos trabalhadores que está a imensa força de trabalho e a maioria do povo desse país que tem que ter mais dignidade, que tem que ganhar mais, que tem que ter força de trabalho, que tem que trabalhar em condições melhores para poder viver mais dignamente. É isso. Mas não pode ter. Sindicato é coisa de vagabundo. É lamentável. Todo o carinho e respeito que tem pelo deputado Zé Teixeira, mas é lamentável ouvir esse tipo de coisa. Mas nós estamos aqui e vamos fazer essa defesa e vamos fazer esse contraponto sempre. E para terminar, senhor presidente, que eu sei que meu tempo já esgotou, quero reforçar aqui, mais uma vez, deputado Pedro Kemp, acho importante, nós sempre vimos aqui e estarmos defendendo, não só na tribuna, mas nas articulações políticas que nós fazemos. Se nós queremos discutir o Brasil com seriedade, nós temos que convocar eleições diretas para aí sim poder, com legitimidade, colocar alguém que efetivamente tenha a cara e represente o povo brasileiro. Porque esse Michel Temer, ele não tem cara de Brasil. O mordomo do Drácula não tem cara de Brasil. É só olhar para a cara dele que ninguém se vê representado ali. Acho que nem a mulher dele. Muito obrigado, senhor presidente.